Quantos de nós hoje precisamos de uma cura? Uma cura física, uma cura emocional. A irmã que falou aqui, estou enfrentando um momento de ansiedade e depressão. Quantas pessoas têm sido dominadas pela ansiedade, pela depressão? Talvez uma enfermidade que não seja uma febre, mas uma enfermidade no coração, o medo, a tristeza, uma dor emocional, uma ferida do passado. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem poder para nos restaurar por completo. O segundo aspecto aqui, que me chama a atenção nesse texto, é que a cura nos leva ao serviço. Quem é curado, quem é transformado por Deus, se dispõe imediatamente a servir. Acho que meu Instagram travou aqui. Deixa eu acenar para algumas pessoas. Não. O Instagram está normal, voltou aqui. Os comentários é que estavam travados aqui. Nós somos curados por Deus para servir no reino dele. E a nossa atitude de servir está relacionada a pessoas. Amém? A cura nos leva a servir. A sogra de Pedro, depois que foi curada, imediatamente começou a servir a Jesus e aos discípulos. Presta atenção, ela servia a Jesus e aos discípulos. Esse é um princípio essencial no reino de Deus. Uma vitória que nós recebemos serve como impulso para que nós abençoemos alguém, para que nós sirvamos alguém. Muitas vezes nós buscamos a Deus por causa de uma cura, de uma libertação, por causa de milagres, mas nós nos esquecemos de que cada intervenção de Deus na nossa vida tem um propósito maior. Nós não somos apenas receptores das bênçãos de Deus, mas nós somos chamados para ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus falou para ele assim: você será abençoado. Eu farei de você pai de muitas nações, pai de uma multidão. E uma coisa me chama a atenção no chamado de Abraão em Gênesis 12. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha o que Deus estava dizendo para Abraão, irmãos. Através da sua vida, Abraão, milhares de famílias serão abençoadas. As famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Isso porque da descendência de Abraão viria Jesus Cristo, que é até hoje, o Salvador da humanidade. Então, se Jesus restaurou a sua vida, a sua mente, o seu coração, use a sua vida para servir a Ele e para servir ao próximo. A gratidão se manifesta quando nós decidimos viver para Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A gratidão se manifesta quando decidimos viver para Deus. Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto. Pedro tinha uma sogra.
O texto está dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era casado. A menção à sogra de Pedro revela de uma forma muito clara que Pedro era um homem casado. E esse fato, ele é um contraste com a doutrina católica. Os irmãos que acompanham aqui sabem que eu não falo de religião, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para esse detalhe aqui do texto. Porque a doutrina católica sustenta que Pedro teria sido o primeiro papa. Não é verdade? E ao mesmo tempo, a doutrina católica defende o celibatário, o celibato. Defende que o homem de Deus deve ser celibatário, ou seja, ele não deve se casar. Mas a Bíblia não ensina que os líderes espirituais não podem se casar. Pelo contrário, ela mostra que Pedro tinha uma família. Então, por que eu estou dizendo isso? Para atacar a fé católica? Não. A fé evangélica está cheia de erros também, cheia de problemas. Mas eu estou falando isso aqui para lembrar você que o casamento não é um impedimento para servir a Deus. Tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou me casar, porque se eu me casar, eu vou ser impedido de servir na obra de Deus. Não, o casamento não impede você de servir a Deus. Pelo contrário, ele pode ser uma plataforma para testemunhar o seu amor e a sua graça. O lar de Pedro, a casa de Pedro, se tornou um lugar onde Jesus operou uma cura, onde Jesus ministrou, onde ele transformou vidas, porque as pessoas que presenciaram essa cura milagrosa certamente passaram a acreditar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E isso deve nos levar a perguntar o seguinte: a nossa casa, o nosso lar, tem sido um lugar onde Jesus é bem-vindo e onde vidas são transformadas? A nossa casa é esse lugar onde Jesus opera? Fica aqui essa pergunta. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. A sua condição civil, o seu estado civil, não é um impedimento para você servir a Deus. Você pode ser casado, solteiro, viúvo, viúva. Continue amando a Deus, continue servindo a Deus e servindo as pessoas. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu
o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, eu já faço tudo isso aí, Jesus. Desde jovem que eu já pratico os mandamentos. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse assim: Olha, falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Deixa eu só conferir aqui se a transmissão está ok. Ok. Porque às vezes a transmissão, o sinal da internet cai aqui, né? E eu não fico sabendo, eu só vejo depois aqui. Mas aqui eu tô vendo, tá tudo normal. Então, verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele procurou Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Mas quando Jesus falou para ele abrir mão das suas riquezas, ele ficou triste, porque ele já estava apegado a elas. Então, quantas pessoas pedem a Deus um sinal, por exemplo, sobre um relacionamento. As pessoas pedem a Deus um sinal sobre um relacionamento, mas no fundo, elas já decidiram seguir em frente. Mesmo que não seja um relacionamento saudável, mesmo que seja um relacionamento tóxico, mesmo que esteja as prejudicando, atrapalhando a intimidade delas com Deus. Muitas vezes, um relacionamento que as leva para a fornicação, para um ato sexual ilícito. As pessoas pedem direção, mas elas não querem obedecer. Ou as pessoas pedem direção em relação a um negócio, a um projeto,
É um negócio meio estranho aqui, pastor. Tem uma coisinha aqui que é fora da lei, mas assim, é um negócio que vai me prosperar muito, mas tem esse aspecto aqui que eu vou ter que dar uma sonegada em um imposto, eu vou ter que fazer uma maracutaia. Mas eu queria que o senhor consultasse a Deus aí, que o senhor orasse. Amém, irmãos? Eu vou orar, mas a pessoa já sabe a resposta. Ela mesma já falou que o negócio é meio esquisito. A própria pessoa já falou que o relacionamento é destrutivo. Teve uma vez, eu já contei isso aqui outras vezes, teve uma vez que uma moça veio até nós, até mim, a minha esposa, e falou assim, eu queria que vocês orassem pelo meu relacionamento. E ela estava com o braço quebrado. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque isso já tem muito tempo. Eu falei, amém, vamos orar. Mas o que aconteceu com seu braço? Ah, ele, o namorado, né, quase noivo, ele foi me balançar assim pelo braço no momento que a gente estava discutindo e acabou quebrando meu braço. Irmãos, o sinal já estava ali evidente. Deus já estava falando com ela, através daquela dor, daquele braço quebrado, que aquele relacionamento não ia dar certo. Como não deu certo? Como não foi para frente? E a pessoa ainda queria uma oração, sabe? Para confirmar. Então, não deixe que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus. Não deixe que a sua ambição, os seus anseios prevaleçam sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está entendendo isso, diga amém. Se essa mensagem está testificando no seu coração, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu recebo. Aproveita que você vai escrever e dá o seu like aqui no vídeo. Você que está aí no Instagram, clica aí no coraçãozinho, dê o seu joinha. Isso ajuda também a mensagem a alcançar mais pessoas. Amém? Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal. Nós postamos vídeos com reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que Deus nos chama para confiar nele, mesmo num cenário de medo. Aqui no verso 7 de Jeremias 42, vem a resposta de Deus. 10 dias depois, veio a resposta de Deus. Qual que era a resposta? Eles deveriam permanecer em Judá, ainda que parecesse perigoso, porque se eles permanecessem, Deus os abençoaria e Deus os ajudaria a reconstruir Jerusalém. É isso que Jeremias respondeu para o povo. Fugir para o Egito parecia ser o caminho mais seguro. Só que seria o caminho para a espada, para a fome e para a peste. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Jesus nos orienta a acumular tesouros no céu. Mas o que significa isso? Acumular tesouros no céu é investir em valores que são eternos. Amor, justiça, generosidade, misericórdia, fé, compaixão, são valores eternos. Semana passada eu conversava com uma pessoa
E eu me lembrei da fala de um pastor que eu sigo, que disse certa vez o seguinte, que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro lá na conta bancária. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso nome, é um bom nome e a nossa fé. Duas coisas. É claro que eu poderia citar outras aqui, mas repare que não são coisas materiais. Acumular tesouros no céu é investir em valores eternos. Valores como o amor, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a fé. É construir uma vida que reflete os princípios de Deus. Dessa maneira eu estarei acumulando tesouros nos céus. Eu respondo a uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez aqui no direct, nos comentários dos vídeos. Pastor, como eu acumulo tesouros no céu? Invista em valores eternos. Invista naquilo que Deus ama. Invista naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos investindo em um tesouro que nunca vai ser perdido. Amém? Deixa eu só ver aqui os comentários. Nós somos 320 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 46 pessoas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook nós somos 9 pessoas, somos aproximadamente 400 e poucas pessoas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, isso é muito importante. Repare que quando você dá o like, vai aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. Amém? Presta atenção, irmãos. Essa expressão que Jesus finaliza esse raciocínio aqui, ela é muito importante para a nossa reflexão. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? O que é prioridade para você? Essa pergunta de Jesus é uma chave para a nossa vida. É algo que nós devemos nos perguntar. O que é mais importante para mim? O que é prioridade na minha vida? O nosso tesouro revela o que é mais importante para nós. Se os nossos corações estão fixados em bens materiais, em reconhecimento, em coisas passageiras, em poder, sucesso, fama, a nossa vida será moldada por essas prioridades. Mas se o nosso coração estiver em Deus, buscando o reino dele e a sua justiça, nós vamos viver de maneira diferente, colocando a nossa energia em coisas que têm um valor eterno. Então Jesus nos desafia a reavaliar as nossas prioridades. O que nós consideramos mais importante em nossa vida? O que nós estamos buscando de verdade? As nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas diárias revelam aquilo que nós de fato valorizamos. Então, essa passagem, ela nos convida a essa reflexão. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar
sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o sucesso? Eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para você? É ser maior do que os outros? É ter mais dinheiro do que os outros? É ter uma casa mais bonita do que a das outras pessoas? É viver se comparando com pessoas que não temem a Deus? A sociedade nos ensina que ter mais é sinônimo de ser mais feliz. A sociedade nos ensina isso. As redes sociais nos ensinam isso. Ter mais, se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. E aí as pessoas vivem em função de ter mais dinheiro. E aí elas se esquecem de criar memórias positivas com a mãe, com o pai, com os irmãos. Elas se esquecem de apreciar as coisas belas da vida, o nascimento de um filho, de um neto, o sorriso de uma criança, a companhia do seu cônjuge, uma refeição pela manhã, por mais simples que ela seja, um café da manhã, uma roupa. Ah, mas eu preciso ter a roupa daquela marca, porque aí eu serei uma pessoa realizada. Será que vai ser mesmo? Olha como que nós estamos nos enganando, irmãos. Eu preciso ter o carro do ano, porque aí eu vou ser mais feliz. Será que é um carro que vai te fazer feliz? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.